Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente tratando sobre a teoria cinética dos gases. Dando continuidade, vamos então escrever considerando a propriedade de isotropia da distribuição de velocidades das moléculas no interior, no volume contido, delimitado por um recipiente, cujas paredes recebem troca de momento linear e, portanto, essa transferência de momento linear das partículas, das moléculas, para as paredes do recipiente ou para a parede do recipiente gera o que nós denominamos como pressão exercida pelo fluido termodinâmico sobre as paredes do recipiente. Muito bem, então nós podemos escrever aqui o valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade como o valor médio da componente x elevado a expoente 2 mais o valor médio da componente y é igual ao valor médio da componente x, então podemos escrever sem perda de generalidade dessa forma, bem como a componente z elevado a 2, o valor médio dessa quantidade é igual ao valor médio da respectiva da análoga quantidade para a componente x do vetor velocidade, de modo que podemos escrever, usufruindo desta propriedade de isotropia da distribuição de velocidade das moléculas, podemos escrever 3 multiplicado pelo valor médio da componente x elevado a 2 do vetor velocidade. Então, aqui nós temos 1 dividido por 3, podemos escrever dessa forma. Muito bem. Então, vamos retomar a expressão na qual nós escrevemos a pressão como o número total de partículas contidas em um determinado volume, dividido pelo respectivo volume, multiplicado pela massa de uma molécula, multiplicado por o valor médio, aqui está, da componente x do vetor velocidade elevado a expoente 2, calculando o valor médio dessa quantidade. Nós podemos reescrever esta pressão como número total de moléculas contidas em um determinado volume, dividido pelo volume, multiplicado pela massa de uma molécula, multiplicado aqui por 1 dividido por 3, módulo, valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Muito bem. Então, podemos reexpressar dessa forma. Agora, vamos fazer a seguinte análise ainda. Vamos aqui mais uma vez analisar o valor médio da componente x elevado a expoente 2. Então, nós definimos esta expressão como somatório no subíndice i variando de 1 ao número total de tipos ou valores diferentes de velocidade, n subíndice i,
componente x, v subíndice i, componente x elevado a expoente 2, dividido pelo somatório no subíndice i, variando de 1 até número total de tipos de velocidade diferentes, n subíndice i. Vamos analisar o caso contínuo. No caso contínuo, nós devemos escrever essa quantidade como o limite de ΔN subíndice i tendendo a zero, multiplicado pelo limite quando o número total de tipos diferentes de velocidade tende a infinito, aplicado sobre o somatório, aqui sobre o somatório no subíndice i, variando de 1 até número total de tipos diferentes de velocidade, Δn subíndice i multiplicado por vi, componente x elevado a expoente 2, dividido pelo limite quando Δn tende a zero, limite quando o número total de tipos de velocidade tende a infinito, aplicado sobre o somatório no subíndice i, variando de 1 até o número total de tipos diferentes de velocidade, Δn subíndice i, isso no denominador. Esse resultado, esse valor médio da componente x elevado a 2 do vetor velocidade, pode ser reescrito como a integral de linha de v componente x elevado a expoente 2, integrado em d subíndice n, em dn, onde n é o número de moléculas associadas a uma determinada velocidade, número de moléculas por unidade de volume associado a uma determinada velocidade. E aqui nós temos integral, o denominador integral de linha do infinitésimo de n, onde esse infinitésimo de n integrado em uma integral de linha gera o n dividido por volume, já definido em aulas anteriores, que significa que o número total de moléculas dividido pelo volume que delimita estas moléculas no espaço euclidiano de 3 dimensões, mais especificamente no interior de um reservatório cujas paredes estão sofrendo colisões a partir do espalhamento, da colisão entre as partículas que compõem o fluido termodinâmico e a parede do recipiente, gerando, por consequência, uma grandeza termodinâmica, um parâmetro de evolução termodinâmica do tipo macroscópico denominado pressão. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.